Amém? Bênção pura. Podemos caminhar na ministração da palavra. Eu quero ler o texto que a gente vai estar meditando sobre ele. Se você tiver tua Bíblia, por favor, abra no capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 25, tá certo? Nós estamos aí implementando algo novo. Eu não sei se você percebeu, nós estamos com 2 QR Code, que um é para a gente poder receber o boletim digital em português, o outro em inglês, tá certo? Se você quiser nos acompanhar também de maneira digital, você só coloca a tua câmera para cá e essa mensagem vai abrir de maneira digital no teu telefone. É algo que a gente está trabalhando e aos poucos a gente vai implementar isso daí, tá certo? Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, fala assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então Jesus disse... Uma vez... Desculpe. Vamos lá de novo, vamos ler junto o verso 34. Então Jesus lhe disse... Senhor Jesus, eu te peço graça para poder transmitir graça. Eu só consigo falar aquilo que o Senhor me mostra, aquilo que o Senhor me aponta. E eu te peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós nessa manhã com espírito de conhecimento, de revelação, e que de uma maneira pessoal e particular o Senhor venha falar ao coração de cada um. Se existe alguém sangrando, se existe alguém, ó Deus, que nesse processo da vida teve um trauma, teve uma situação, e isso tem causado mal, ó Pai, eu te peço que esse sangramento, seja emocional, seja espiritual, seja físico, hoje cesse, no nome de Jesus. Porque aquele que acalma o vento, aquele que dá ordem ao universo, é o mesmo, e Ele está neste lugar, e a Tua palavra nos orienta, e nos diz que tudo é possível àquele que crê, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia relata vários milagres. A maioria deles, Jesus tocava nas pessoas. E ao tocar nas pessoas, o sobrenatural acontecia. Nós servimos um Deus que se tornou homem, mas nunca perdeu a sua divindade. Ele continua sendo Deus. Na verdade, ele nunca deixou de ser Deus. Porém, nesse caso, não foi Jesus que tocou na pessoa, foi a própria pessoa que decidiu tocar em Jesus. E quando nós analisamos a condição dessa pessoa, você entende que essa pessoa, religiosamente, ela se encontrava impura. E ela não podia tocar em ninguém, porque todas as pessoas que ela tocasse, ela tornaria essa pessoa impura também. Mas, só que Jesus... Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 17, eu não vim revogar a lei, eu vim
cumprir toda a lei. Então em Cristo se cumpre todas as profecias. Em Cristo nós temos a ressurreição, nós temos a vida, nós temos uma nova identidade que Ele através da cruz, Ele nos dá por herança o direito de nós recebermos isso através da fé. E nessa cultura, na cultura judaica, a mulher já não tinha espaço. Eu fico imaginando as mulheres de hoje vivendo dentro de uma cultura hebraica ou judaica. Eu creio que uma nova guerra ia se levantar. For sure. Mas naquela cultura, quando a mulher se encontrava nessa situação, ela se tornava impura. Ela não podia se relacionar, ela não podia ir ao templo, ela vivia uma vida isolada. A lei que foi apresentada para, de certa forma, proteger o homem, de certa forma o homem reverteu isso e tornou como um jugo e uma prisão. Porém, a condição dessa mulher mudou. A condição dessa mulher mudou. Assim como a sua condição um dia mudou. Você lembra disso? Você lembra no dia que você tocou nas vestes de Jesus? Você lembra no dia que Jesus foi na tua casa, que ele tocou na sua vida? Eu lembro. Não tem como esquecer. Eu lembro desse dia. E nesse dia, essa mulher resolveu tocar em Jesus. Isso fez toda a diferença. E essa passagem, ela parece que ela está exprimida entre a necessidade de Jairo, o chefe da sinagoga, que a filha dele, possivelmente quando ele chegou para conversar com Jesus, a filha já tinha morrido em casa. Pensa você, pai, numa condição como essa, onde você tem em casa alguém que está nessa situação. E esse pai desesperado vai ao encontro de Jesus e fala: por favor, Jesus, vai lá em casa, a minha filha está morrendo. Qual a necessidade que você tem hoje? Você precisa que Jesus vá até a tua casa hoje? Ele ainda está disponível para ir à tua casa. E a palavra fala que Jesus, ele para o que estava fazendo e fala: eu vou para a tua casa, Jairo. Eu estou indo para a tua casa, Jairo. E nesse caminho, nesse trajeto que Jairo, eu imagino que ele falou: me segue então, Jesus. E direcionando Jesus, quando ele estava a caminho da sua casa, no meio do processo aparece quem? Uma mulher que tinha uma necessidade para Jesus tão importante quanto a dele. Porque nós diferenciamos necessidades. Para Jesus, não. Jesus, a tua necessidade é importante. A minha necessidade é importante. Se for necessário, Ele vai parar para te atender. Eu não. Possivelmente eu vou estar desapercebido, como os discípulos. Mas Jesus não. Jesus, Ele não está desatento à tua necessidade. Ele não está desatento à minha necessidade. Ele ainda continua parando para falar com pessoas. Ele ainda continua parando para tocar em pessoas. Ele ainda continua parando para ouvir o teu choro. Esse é o teu Senhor. Esse é o meu Senhor. É esse Deus que nós servimos, um Deus sensível à minha e à sua necessidade. E no trajeto, uma mulher para a necessidade de Jairo. E eu imagino que Jairo falava assim: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, vamos para a minha casa. Porque normalmente eu entendo que a minha necessidade sempre é mais importante que a dos outros. Mas para Jesus todas as necessidades são importantes, porque Ele é sensível. E essa mulher toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, algo acontece. E esse homem que tinha uma necessidade, vendo todo esse processo acontecendo com a mulher do fluxo de sangue, o que acontece com a fé dele? É fortalecida. Então tem situações que Jesus nos faz parar e ver algo
algo que está acontecendo em nossa volta. Mas isso não é perda de tempo. Isso é necessário para que a minha fé e a sua fé, ela seja fortalecida. Porque o mesmo Deus que fez o milagre na mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Deus que pode ir lá na minha casa e curar minha filha e restaurar a tua situação. Então essa passagem, ela está exprimida entre essa necessidade de Jairo. E Jesus, nesse processo, ele restaura essa mulher. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa mulher vivia um sofrimento invisível, mas real. Mais do que nunca, nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas apresentam algo, mas lá dentro a realidade é totalmente diferente. Um sofrimento invisível, que ninguém vê, ninguém percebe, ninguém entende. Se eu falar, as pessoas não vão entender. Essa mulher tentou comunicar com várias pessoas, e as pessoas não conseguiam entender e não conseguiam compreender o que ela realmente estava passando. Era invisível para as pessoas, mas real para Jesus. Talvez você fale assim: ninguém está vendo a minha necessidade, ou ninguém está vendo o meu sofrimento. É possível isso acontecer, mas jamais será possível isso acontecer diante dos olhos do Senhor. Marcos 5:25. Estava ali certa mulher. Quem era essa mulher? Mais uma na fila do pão. Talvez você se sinta assim hoje. Quem sou eu nos Estados Unidos da América? Quem sou eu no meio dessa situação que eu estou vivendo? Será que Deus vai me atender? Será que Deus vai ter compaixão de mim? Eu sou mais um. Essa mulher se sentia assim. Certa mulher. Não tinha nem nome essa mulher. Que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Até quem diga que para melhorar primeiro tem que ir. Parece que o ser humano tem que chegar no fundo do poço para poder olhar para cima e entender que só existe uma saída. Essa mulher gastou os recursos, essa mulher gastou a sua energia, essa mulher fez todo o possível, ela lutou pela saúde dela, assim como nós lutamos pelas nossas necessidades. Mas isso foi tornando ela cada vez mais fraca, foi drenando cada vez mais a energia dela, até um dia ela entender que ela precisava de algo diferente. Essa mulher viveu por 12 anos um sofrimento invisível para os demais, porém real e dramático para ela. Talvez, não sei, talvez eu esteja vivendo uma situação dramática na minha vida hoje. Ela vivia isolada de todos. Imagina você passar 12 anos sem poder ver os teus irmãos, sem poder ver a tua família, sem poder ir para o culto, sem poder ir para o Family Fun Day que a gente teve ontem. A mulher do fluxo de sangue diante da religião, ela não podia frequentar aquele Fun Day que nós fizemos ontem. Imagina essa mulher vivendo esse trauma por 12 anos. A dor e o sofrimento sem entendimento tende a nos afastar de quem pode nos ajudar. Normalmente, quando nós estamos sofrendo ou estamos com dor, é natural nós nos escondermos. É natural nós nos buscar um lugar separado. Discriminada pela sociedade. Fisicamente debilitada. Ela não tinha forças para nada. Você já se sentiu dessa maneira? Falando assim, cara, as minhas forças estão drenadas. Eu não tenho força para seguir em frente nesse negócio. Você já se sentiu assim? Eu já.
Essa era a condição dessa mulher. Possivelmente o sangramento dela desenvolveu uma anemia, uma fadiga constante, falta de ar, ansiedade, depressão, you name it. You name it. Passando por uma crise financeira braba. Ela não tinha nem a janta para vender, para comprar um almoço ou vice-versa. E ela não estava em pecado. Por isso a gente precisa ter sensibilidade. Ritualmente impura pela lei, era considerada impura pela lei e pelos homens. Não podia cultuar a Deus. Olha só o que a religião fez com a necessidade das pessoas. Levíticos 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Verso 27. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O legalismo aponta o problema, mas não oferece a solução. O que nós vamos fazer? Essa mulher por 12 anos, lutando do seu jeito. Até um dia, ela escutar a fama de alguém. Até um dia ela escutar que aquele que é capaz de mudar a minha e a sua condição chegou. Ela escutou ouvir da fama de Jesus. Assim como eu e você, nós escutamos. Você lembra do teu perrengue? Quando alguém pregou Jesus para você? Primeira vez que alguém pregou Jesus para a sua vida? Eu lembro. Eu estava no interior de São Paulo, jogando futebol, concentrado sábado à noite para jogar no domingo. Pensa numa pessoa que em volta de mim aparentemente tinha tudo, mas pensa em uma pessoa vazia. Era eu. Teve a janta, depois da janta normalmente eles serviam um lanche por volta de 10 horas na concentração. Aí eu jantei e fui para o quarto. E depois, no lanche das 10 horas, eu estou passando pelo corredor do hotel e tinha 2 irmãos no quarto adorando o Senhor. Quando eu passei, eles me chamaram: Marciano, entra aí. E eles pregaram o evangelho para mim. Naquele dia, eu não sei se eu toquei em Jesus ou se ele me tocou, mas eu sei que algo aconteceu na minha vida. E desde então, eu tinha 17 para 18 anos. Desde então, cada vez mais, esse Jesus me impressiona. Todos os dias ele me impressiona. Nas minhas crises, nas minhas incompreensões, ele está lá. Marcos 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Possivelmente, essa mulher, ela morava em Cesareia de Filipe. E esse milagre possivelmente aconteceu em Cafarnaum. 95 quilômetros de distância da onde ela estava para onde ela chegou. Dependendo de como ela fez esse translado, se ela foi a pé, possivelmente ela demorou 3 dias.
caminhava em torno de 30, uma pessoa caminhava em torno de 30 quilômetros por dia. Agora imagina a condição dela. Uma mulher sem dinheiro, uma mulher fisicamente debilitada, uma mulher que estava longe da promessa, longe. Parece que ela estava longe da promessa, longe. Você sente assim, longe da promessa? A tua condição parece que te coloca num local bem distante da promessa. Mas a distância não foi problema para essa mulher. Porque ao ouvir a fama de Jesus, ela teve uma ação. Ela falou, eu vou ao encontro dele. E ela não tinha rede social para saber onde é que Jesus estava. Ela perseguiu Jesus até encontrá-lo. Você entende que tipo de fé é essa, não? De perseguir o Senhor até Ele, até você conseguir encontrá-lo. Por que isso foi possível? Porque um personagem anônimo pregou Jesus para essa pessoa. Pregou esperança para ela. A tua condição, mulher, não precisa seguir desse jeito. A tua condição, homem de Deus, não precisa seguir desse jeito. Chegou alguém que dá jeito na tua condição. E o nome dessa pessoa é Jesus. Você quer ser um personagem anônimo? Eu não quero ser um personagem anônimo. Eu quero ser um personagem conhecido. Alguém seguido. Quem você quer ser? Nada contra. O que tem aí, o que é bom é para ser usado de maneira positiva. Mas eu pergunto para você, você quer ser um personagem anônimo? Alguém que prega o evangelho, alguém que discipula, alguém que faz discípulos e depois vê o fruto? Porque eu imagino que essa mensagem chegou até esse personagem anônimo. De alguma maneira chegou até ele. Lembra da mensagem que você me pregou de esperança? Ela produziu um fruto na minha vida. Eu sou uma pessoa transformada. Isso tem que estar no nosso coração. Foi uma semente de esperança que caiu em uma terra fértil e frutificou. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz o quê? 100, a 60 e a 30 por 1. Uma coisa é frutificar e outra coisa é produzir. São duas coisas diferentes. Eu posso frutificar em uma estação só e não produzir mais nas outras estações. Mas a palavra que está falando que a semente que cai em boa terra, além de produzir, ela vai frutificar constantemente. Porque caiu em uma boa terra. Ela ouviu falar que o verbo de Deus estava realizando. Todos os sinais e milagres que Jesus fez através do seu ministério foi através da graça dele ou através da fé das pessoas. Terceiro lugar, essa mulher profetizou cura sobre a sua vida. Marcos 5, 28. Por que dizia? Por quê? Fala por quê? Por quê? Porque dizia. O que você está falando? O que eu estou falando sobre a minha real situação, sobre aquilo que eu estou vivendo? Ah, esse não sei o quê. Ah, essa não sei o quê. Ah, essa condição financeira. Ah, essa luta que esse país passa. Ah, não sei o quê. O que é que você está dizendo sobre tua vida, homem de Deus e mulher de Deus? Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela se sentiu no corpo como se estava curada daquele mal. Não use suas palavras somente para descrever a sua condição. Passe a usá-las sabiamente para transformar a sua realidade.
Às vezes as pessoas falam para mim, se eu falar, você chora. Eu falei, então não quero ouvir. Chore sozinho, por enquanto. Aprenda a profetizar sobre a tua vida. Eu preciso aprender o que eu vou falar sobre a situação. Enquanto ela estava enferma, profetizava cura. Quando curada, testemunhou da sua cura. É isso que nós precisamos entender. O que você está passando? Profetize a sua restauração. Profetize a sua cura. Profetize: eu e a minha casa ainda não estamos do jeito que a palavra nos ensina, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós iremos seguir em frente. Esse menino vai se dobrar diante do Senhor. Essa menina vai reconhecer que tem um Deus do céu. Não interessa o que as condições estão falando para você. Você determina através daquilo que você fala. São sementes. A palavra que Elias, depois de ouvir de Deus que iria chover, porque às vezes a gente tem uma promessa de Deus que vai chover sobre a nossa terra, mas a gente deixa essa promessa dentro da gaveta. Deus, o Senhor me deu uma promessa, e a partir desse momento eu estou apegado nela, e estou falando para todo mundo que vai voltar a chover em Israel. E esse homem vai para o monte. Tinha sinal de chuva? Tinha algum sinal que iria chover? O que produziu a chuva na terra? Alguém que tinha uma palavra profética dizendo: vai chover sobre Israel, a minha condição vai mudar, o meu Deus vai agir em meu favor, essa situação de enfermidade vai ser mudada. Até que depois de algum tempo o servo ia e voltava e falou assim: cansei, vou mandar um WhatsApp daqui. Elias, só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que ele fala? There's enough. That's all I needed. It's gonna rain. Vai chover. Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele para um vale de ossos secos. Talvez você fale assim: esses ossos secos parece que eu estou vivendo um negócio meio que parecido. A comunicação está trincada, o relacionamento está trincado, a terra está seca, é um negócio seco. Aí Deus leva o profeta Ezequiel para esse vale de ossos secos e fala assim: e aí, profeta? E aí, profeta, o que você vê? Ossos secos. E o que você vai falar? Não sei o que eu vou falar, mas o Senhor sabe. Se o Senhor colocar a tua palavra na minha boca, eu vou profetizar de acordo com a tua palavra. Então, profeta, profetiza sobre os ossos secos, e esses ossos vão ter vida. Vai se levantar um grande exército. Aquilo que você liga na terra é conectado nos céus. Pare de reclamar. Pare de dizer: não vai dar. E comece a profetizar. Você não precisa esconder a tua realidade. Fala: Deus, os ossos estão secos, mas segundo a tua palavra, eu chamo vida sobre esses ossos secos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come do quê? Do seu fruto. Guardar a sua boca, guarda a sua vida. Vou repetir: guardar a sua boca, guarda a sua vida. Se você não está pronto para falar, não fale. Se você não está pronto emocionalmente para falar, não fale. Fique quieto até você ter a palavra certa, a palavra que semeia, a palavra que produz vida, a palavra que produz alento, a palavra que produz algo novo da parte do Senhor. A capacidade de controlar a língua é uma das marcas mais nítidas da sabedoria ou da falta dela. Você quer conhecer alguém? Escute essa pessoa.
O homem que fala com sabedoria colherá suas palavras. Assim como o agricultor desfruta do resultado dos seus plantios, as tuas palavras são sementes que produzem uma grande colheita. E eu sei que nem toda colheita ela nasce pronta, ela passa pelos processos. Talvez você não consiga entender hoje o processo invisível da semente. Existe um processo invisível, que é o processo que a semente, depois que ela é enterrada, o que você vê? Mais nada. Mas o agricultor sabe que ali tem uma promessa. Ele sabe que no momento que ele lançou uma semente, que ele lançou uma palavra, ali tem uma promessa, que se ele cuidar, se ele regar, se ele tomar conta daquela promessa, ela vai frutificar. Provérbios 12:14, do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Quem trabalha com sabedoria não trabalha em vão. O que você está semeando não é algo que perde o valor amanhã, quando a bolsa de valor cai. O que você está semeando é algo eterno, que continua produzindo frutos, que continua trazendo à existência aquilo que não existe. É a palavra de Deus. Eu sei que isso não é novo para você. Não é? Eu, às vezes, me pego falando coisas que depois eu tenho que me arrepender do que eu falei. Você entende o que eu estou falando? Não? Peça sabedoria ao Senhor, para que você possa ter palavras de sabedoria. Palavras que, quando elas são faladas, alguém está escutando. Eu estava aqui no louvor, e Orlandinho, e aqui atrás com o Samuel e a Alissa. Aí daqui a pouco o Samuel falou algo. A Leia levantou e foi até o Samuel. Porque ela escutou o quê? Uma voz. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos essa sabedoria do Senhor, para que quando alguém fale, para que quando alguém se pronuncie, essa sabedoria, ela sirva de crescimento, ela sirva de adubo no coração dessa terra que está sendo semeada, essas sementes. Eu fico impressionado com a sabedoria de Jesus. Eu fico impressionado com a sabedoria de Jesus. É lícito pagar imposto a César ou não? Eu dou risada, às vezes eu dou risada. Porque eu não sei, se eu tivesse feito essa pergunta para Jesus, como eu iria me comportar depois dessa explicação. Vocês têm uma moeda de César aí? Alguém tem? Não? Eu imagino que não, né? Mas naquele tempo o pessoal tinha uma moedinha que na moeda tinha o quê? A imagem de César. E ele pega a moeda e fala assim: o que vocês veem aqui? César. Aí, o que ele fala? Vocês já sabem, não precisa nem pregar para vocês. Então, o que é de César, vou dar para César. E o que é de Deus? Às vezes a gente fica querendo ensinar sobre esse assunto de contribuir, tal. Jesus precisa falar contigo, meu irmão. É Ele que precisa falar contigo para poder você entender o que é César e o que é do Senhor. Essa mulher, ela falou com fé, e essa fé ativou o céu. Quem consegue diferenciar isso aí? Só tem um, que é Jesus. Em um determinado momento, a Shelly estava passando por uma situação de saúde e iria passar por um procedimento. E eu lembro que eu liguei para ela para orar com ela e pela situação. E ela falando, o Senhor falou comigo assim: pode falar para ela que ela já está curada.
E foi o que aconteceu naquele momento. Porque ela estava falando com fé. Se creres, tudo. O que é tudo lá em São Paulo, Fernando? Tudo continua sendo tudo. O que limita o tudo de Jesus? Myself. Eu é que limito o tudo de Jesus. Ela falou com fé. E a fé ativou o céu. Jesus, Ele está no nosso meio. E nós precisamos entender isso. Se essa mensagem for para uma pessoa, ela é suficiente, porque o meu Senhor parou no meio de uma multidão para pregar para uma pessoa. Em último lugar, ela era discreta, com uma atitude ousada. Marcos 5,30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente, fala ciente, do que havia ali, ela estava ciente. Por isso que ela fala: me perdoa, porque eu te tornei impuro. Jesus olhou para ela e falou assim: você me tornou impuro, você tocou em quem purifica, você não me torna impuro. Eu sou a purificação na sua vida. E o que você fez foi o correto. Você não me torna impuro. Você não me torna impuro, eu é que te purifico. É diferente. Quando a fé toca, a condição muda. Quando a fé toca, a condição muda. A multidão apertava Jesus e nada aconteceu. Você já fez isso? Não sei você, fala de mim que fica mais fácil. Hoje eu vou dar uma prensa em Jesus. Você já fez isso? Não. Hoje eu vou dar uma pressão diferente em Jesus, para ver se eu consigo extrair alguma coisa dele. A multidão pressionava Jesus, comprimia Jesus, e tiraram alguma coisa do mestre. Porque não é a minha e a sua necessidade que extrai o poder de Jesus. É a minha e a tua fé. Eu preciso entender isso daqui. Isso define o Evangelho. Isso define o Evangelho. Todos nós temos necessidades. Mas todos nós temos fé para que essa necessidade seja transformada pelo poder de Jesus. Mas a multidão apertava a Jesus, mas essa mulher discretamente tocou na orla das vestes de Jesus e extraiu dele poder. Essa mulher era muito discreta, porém perseverante, ousada, humilde, verdadeira e cheia de fé. A fé verdadeira não se apaga na dor, ela amadurece nela. Vou repetir. A fé verdadeira não se apaga na dor, ela amadurece nela. Às vezes você pergunta: por que eu estou passando por esse sofrimento, por essa dor? É porque Jesus está amadurecendo a tua fé. Por que eu estou passando por esse momento de silêncio? É porque Jesus está amadurecendo a tua fé. Você precisa crer quando Jesus fala e você precisa crer quando Jesus está em silêncio. Você precisa crer quando Jesus te chama para andar sobre as águas e quando você já está sobre as águas, Ele vai te sustentar.
Uma palavra para Jesus é suficiente. Ele não precisa ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa. Eu é que preciso escutar muitas vezes para me mover. Mas uma vez que Jesus falou, é suficiente para que essa fé, ela seja uma fé atuante. Nem a dor, nem o sofrimento tem poder para apagar uma fé verdadeira. Eles apenas a tornam mais profunda. Que tipo de fé eu tenho? Que tipo de fé você tem? É uma fé que precisa ver para crer? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creem nessas promessas. Essa mulher tinha visto Jesus? Tinha tido algum contato com ele? Tinha? Não. Mas uma palavra mudou a condição dela. Talvez uma palavra aqui hoje possa mudar a tua condição, o teu estado emocional, o teu estado espiritual, seja qual for a situação. Se você veio buscar algo de mim, eu não tenho nada para te dar. Na verdade, o que eu tenho é o que eu recebo do Senhor, é isso que eu procuro passar. Mas o teu Senhor, o meu Senhor, Ele está pronto para poder mudar a sua condição. Conclusão. Essa mulher passou da condição de mulher impura para se tornar filha por causa da graça de Jesus. Por isso que muitas vezes nós temos a dificuldade quando nós escutamos a palavra filho ou filha. Por isso que quando ela ouve Jesus falando filha, ela fala, eu não sou filha. Eu não me sinto filha. Eu não tenho direito de ser filha. É por isso que você é filha. Não é por direito. É porque eu sou gracioso. É porque eu te amo. E é porque eu sou o primeiro de uma nova raça. Estou construindo uma nova família de filhos e filhas semelhantes a Cristo. Pois ao chamá-la de filha, talvez as pessoas te chamam de crente, de discípulo. Mas para Deus você é filho ou é filha? Preciso entender isso. Se você for conversar com Caleb, e você oferecer a tua paternidade a ele, com muito jeitinho, ele vai falar, eu já tenho um pai que me ama, que cuida da minha vida, que está do meu lado sempre que eu preciso, que me liga às vezes para saber como é que eu estou, que me pergunta para saber como as coisas estão caminhando. Eu falho, ilimitado, procuro fazer isso. Imagina o seu pai. Quando Jesus chama essa mulher de filha, a multidão chamava ela de impura. Não toque, não ande com ela, não toque nela, não vá na casa dela, não faça nada disso, porque se você fizer isso, você vai se contaminar. Mas Jesus fala para ela assim, a tua fé mudou a sua condição. Você é uma filha na casa do Pai. Jesus mostra reconhecimento, aquilo que aquela mulher não tinha na sociedade. Jesus a reconhece. Nem sempre as pessoas vão entender e vão reconhecer o que você está fazendo. Mas Jesus jamais vai deixar de reconhecer o que você está fazendo. Nem sempre as pessoas vão te acolher da melhor maneira. Mas Jesus sempre me acolhe da melhor maneira. Nem sempre você vai ter a honra de filho, porque
que se tem alguma coisa que o pai quer fazer, é honrar seu filho. No bom sentido da palavra. Jesus restaurou a história dela. Marcos 5:34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou. E por causa disso, o que aconteceu? Como termina o verso? Vá e fique livre desse mal. Essa mulher, através da fé, ela ativou salvação. Através da fé, ela recebeu paz e ficou livre daquele mal. Tem algum mal que está assolando a tua vida? Tem algum mal que está seguindo você? Tem alguma coisa que incomoda você, que está tirando o teu sono, que está tirando a tua paz, que está tirando a tranquilidade de você viver de maneira digna, sendo filha ou sendo filho? Você não precisa voltar para casa mais dessa maneira, porque essa mulher chegou até diante de Jesus como impura e saiu da presença de Jesus outra pessoa totalmente transformada, com outra identidade, com outras promessas, com tudo restaurado. Imagina essa mulher ao chegar em casa, reunindo a família e falando assim: agora eu posso voltar a me relacionar com vocês. Eu não sou mais impura. Eu toquei nas vestes de Jesus e Ele restaurou a minha história. Você acha que essa mulher, com todo respeito eu falo isso, ela ia voltar a ter o ciclo que as mulheres têm todos os meses? Sim ou não? No próximo mês, ou no mês seguinte, whatever, aquela menstruação tornou aquela mulher impura? Esse é o problema. Mas ela estava vivendo segundo a lei? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Se a lei libertou essa mulher da opressão dela, agora ela vai voltar debaixo para o jugo da lei? Isso é ser discípulo de Cristo. Isso é ser um servo do Senhor. Eu estava debaixo de um sistema, mas quando eu encontrei a Cristo, eu fui liberto desse sistema. Eu sou livre em Cristo Jesus. E é isso que ela passou a viver, o evangelho de liberdade, que mesmo sabendo que nem todas as coisas lhe são lícitas, Cristo não definiu ela pelo passado e pela condição. Muitas vezes nós achamos que Cristo me define pelo meu passado e pela minha condição. Quando ele encontra a mulher samaritana no poço, outra mulher que estava com uma hemorragia emocional terrível. Essa mulher tinha passado por 5 maridos e o 6º nem tinha oficializado o business. Por quê? Porque a lei dizia que se o marido não se agradasse da mulher, let it go. Se a mulher não cozinha bem, se a mulher não passa bem, se a mulher não limpa a casa, se ela não faz nada disso, se não se agradou dela, queridão, bola, passa para frente. Isso era o que a lei dizia. E era lhe dado uma carta de divórcio, sabe por quê? Porque nessa condição a mulher não trabalhava, não tinha condição nenhuma. Essa mulher iria morrer de fome. Então o que ela tinha que fazer? Alguém tinha que falar assim: eu vou cuidar de você. Esse outro. Imagina, por que eu estou falando isso daí? Porque isso era a condição dessa mulher. A gente às vezes lê a Bíblia sem entender o contexto e fala assim: 5 e o 6º, mulherzinha, né? Mas não era isso não. Essa mulher estava nessa condição por causa da lei e por causa da dureza do coração do homem. Só que quando ela encontra um outro homem chamado Jesus, ela achou que seria tratada da mesma maneira.
Só que nesse homem chamado Jesus, eu e você encontramos amor e restauração. Essa mulher nunca mais foi a mesma depois de ter encontrado o Senhor. Ela voltou para casa, curada, em paz e livre para viver um novo começo pela fé. Você está pronto para viver um novo começo pela fé? Não interessa o que te trouxe até aqui. O que interessa, o que a fé pode produzir a partir daqui. Se você fala assim, eu estou vivendo uma vida maravilhosa, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Talvez essa mensagem seja para o vizinho ou para mim. Agora, se você está vivendo com anseio de viver algo novo, que a fé pode proporcionar na sua vida e na minha vida, isso é o que Jesus continua fazendo em todos os momentos. Ele ainda continua mudando a condição do enfermo para curado. Ele ainda continua mudando o câncer para uma restauração. Ele ainda continua restaurando vidas. Ele ainda continua mudando histórias. Ele ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Fala assim, eu estou bem. Bem, você está bem. Porque Deus tem vida plena, não é você viver bem. Deus tem vida plena para mim e para você. Quando a sua condição muda diante do Senhor, o seu propósito muda, a sua identidade muda. E você não precisa ser impulsionado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Para que Deus nos cura? Para que Deus nos restaura? Para que Deus nos levanta? Para nós voltarmos à nossa vida confortável? Para nós voltarmos à nossa realidade de American Dream? O Deus nos levanta, Deus nos restaura, Deus nos dá uma mensagem para sermos colaboradores do reino de Jesus. Para que você quer ser restaurado? Por que você quer tocar em Jesus? Essa pergunta nós precisamos responder. Porque além da cura, Ele tem vida plena para mim e para você. Eu não sei o que você está vivendo. Eu sei o que eu vivo. E talvez essa mensagem é um desafio para você, como foi um desafio para essa mulher. Você acha que essa mulher, ela viveu um drama enorme entre a promessa e até tocar em Jesus? Viveu ou não viveu? Talvez você já tenha a promessa e está vivendo o drama de como é que eu vou tocar em Jesus, de como é que isso vai acontecer. Possivelmente você não vai entender, porque a fé é um firme fundamento, é uma convicção que está no teu coração. Como Jesus vai resolver essa história, eu não preciso entender, eu só preciso crer que Ele pode resolver essa história. Coloque-se de pé, por favor. Como eu falei, talvez tenha uma pessoa aqui nessa manhã que deseja mudar a sua condição. E olha, eu não estou falando da condição de pecado. Eu não estou falando, pecado se muda através de arrependimento. Mas talvez o que eu estou falando aqui é de uma situação que você vem lutando, que você vem batalhando, que você vem tentando tratar isso daí. Isso tem drenado as suas energias. Isso tem sugado quem você é, ao ponto de você duvidar se vale a pena servir e seguir em frente. É disso que eu estou falando. Enquanto a Vi vai ministrar, se esse desafio de fé é para você, eu queria te desafiar hoje a você vir até aqui à frente, não para te expor, porque eu creio que essa mulher não teve problema de expor
a sua necessidade, porque ela sabia que ela ia ser resolvida. Se você tem um desafio no teu coração, se você tem algo que te incomoda e você fala assim: hoje essa história pela fé vai mudar. Hoje o meu comportamento vai mudar. Eu vou aprender a confiar no Senhor e não nos meus recursos e não naquilo que eu vejo. Eu vou aprender a confiar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Enquanto a Vi vai estar ministrando, eu gostaria que você se colocasse aqui à frente, até à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela minha vida, porque eu tenho a minha sangria, que eu desejo que ela seja estancada hoje em nome de Jesus.